Amados irmãos, nesta manhã a gente vai compartilhar a quarta personagem que a gente se encontra no livro de Gênesis, que é Abraão, né? Domingo passado a gente compartilhou sobre a vida de Noé, né? Tinha os dias de Noé. Os dias de Noé era ponto referencial de Deus. Essa é uma coisa realmente extremamente honrada, fabulosa, porque os dias dele que realmente mostrava, mesmo que o mundo era cruel, corrupto, o mundo era totalmente deprovado, e Deus até, ele realmente pesou seu coração, ele lamentou. Deus não se arrepende, mas a expressão, né, emprestando como uma expressão humana, e Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque maldade e pecado do homem transbordava. Aí Deus decidiu, eu vou acabar com esses homens, eu vou acabar todas as minhas criaturas. Mas Noé, ele achou a graça diante de Deus. Sempre tem um homem incrível. Deus ordena a ele, ele obedece. E ele construiu a arca de Noé, a arca. Todo o período que ele construiu a arca era justamente tempo de arrependimento, tempo de oportunidade. Se pessoas voltam daquele tempo, ainda há chance. Por chamar os dias de Noé. Mas incrivelmente, que somente sua família foi salva. E assim, eu não comentei uma parte de Noé que vocês conhecem muito bem. Depois do dilúvio, tudo, ele trabalha, labora, ele ganha muita safra das uvas. Ele, um dia, certo dia, ele bebe vinho, ele fica embriagado. Ele adormeceu, só que ele ficou uma maneira desajeitada nos seus vestes. Ele mostrava a parte baixa do seu corpo. Aí seu segundo filho, Cã, viu isso. Em vez de ele resolver o problema, ele vê isso, ele ridiculariza seu pai. Ele fofoca. O velho está nu. Está bêbado. E quando os dois filhos, Sem e Jafé, ouvem disso, aí ele se entra de costa com cobertor. Ele cobre seu pai com toda a honra e respeito. Aí ele sai silenciosamente. Quando seu pai, Noé, acorda, ele conheceu todas essas coisas. Aí ele amaldiçoa Cã. Seus descendentes serão desgraçados, seus descendentes serão escravos, seus descendentes serão servos, seus descendentes vão servir todos os descendentes de Sem e Jafé. Seus descendentes viverão toda a vida amaldiçoada. E abençoa outros dois filhos. E é assim que aconteceu. Os descendentes de Cã, eles viviam justamente essa Canaã, essa região toda. Que realmente eles são totalmente mortos, massacrados e se tornaram escravos. Essa parte eu não falei, porque a gente conhece bem essa parte, mas a gente tem uma interpretação erradas e disse racismo também. O que? Grande perigo. Isso quem inventou é racistas para racionalizar escravidão, né? Eu preguei alguns domingos atrás, lembra? Que a África do Sul, quando eu visitei, Museu dos Escravos. Museu dos Escravos. Né? Como um homem pode abusar e aproveitar outra raça em nome da
palavra totalmente distorcida, é um diabo mesmo. Né? Eu respeito todas as raças, todos os povos, todas as tribos. Mas o que é justiça? Quando uma tribo, uma raça prevalece e quer dominar outras raças usando a palavra de Deus, e isso eu não tolero. Amém? E assim, Abraão é descendente de Sem. Essa é a família de Noé, tinha Sem, Cã, Jafé. E Abraão é essa linha de Sem. Abraão tem seu pai, chama Tera. Conhece Tera? Não conhece Tera? Claro que conhece. Tera, né? Porque tinha gigabyte, mega gigabyte, agora tem o quê? Terabyte que saiu dessa palavra. E você nem sabe onde que saiu Tera. É aqui, pai do Abraão. Tá? Depois vai sair Adam Byte. Porque todas as coisas saem da Bíblia. Pessoas usam esses nomes, regiões, assim por diante. Tera, que é pai do Abraão, ele tinha filhos. Interessante que ele tinha filhos 70 anos. A Bíblia mostra isso. Isso eu estou falando para você porque um dia eu vou usar esse aspecto. Tera só conseguiu ter filhos, 3 filhos, quando ele tinha 70 anos de idade. E ele tinha 3 filhos, Abraão, e Naor e Arã. Tinha 3 filhos. Só que esse Arã, ele morre antes do seu pai. É um sofrimento grande, né? Quando um filho novo morre antes do seu pai, né? Mas isso aconteceu na família de Abraão. O pai de Abraão, Tera, ele é um homem muito assim, visionário. Dá para ver. E ele morava numa cidade chamada dos Caldeus, muito obrigado. Essa cidade, se a gente refere hoje, seria Bagdá, de Iraque agora. Ficaria região um pouco mais baixo, né? Sudeste de Bagdá. Nós conhecemos muito bem, né? Por causa dessa guerra toda, bombardeamento, nós sabemos muito bem que perdemos muitas coisas da história naquela região, que era realmente fonte da Mesopotâmia, né? Conhece Mesopotâmia? Rio que fica aí em cima, chama Tigres, embaixo Éufrates. Quando tem 2 rios, sempre no meio existe uma grande cultura, né? Como China, tem rio Yangtze, tem rio Amarelo. Aí tem uma grande cultura, né? Egípcios têm o rio Nilo, seu único rio, mas sua beira, periferia, Bahia, a boca do rio sempre tem grande lavoura e cultura. Então, o pai de Abraão, ele escolheu essa cidade, Ur. Esse Ur é uma cidade fabulosa, cidade comercial, cidade grande, origem de culturas, mas presta atenção, quando é origem de cultura, qual é a cultura de antiguidade? Sempre está ligado ao quê? Idolatria. Né? Vocês não foram Peru, Machu Picchu, de Inca, toda a idolatria. Maia, cultura maia, tudo não é idolatria. Então imagina, essa região, cidade que chama Ur, era cidade potente, muito comércio, e tinha muitas culturas que nada mais cheio de idolatria. Esse Tera, ele perde seu filho, Arã, cedo.
A Bíblia não escreve disso, eu só estava meditando, imaginando. Um pai perde um filho assim, sente mal. Ele sente sair da sua terra, que é Ur. Ele decidiu ir para a terra de Canaã. Vamos para Canaã. Aí se vocês verem Oriente Médio, e se você imagina a região Iraque, e no Bagdá em cima tem esses dois rios para cima assim. Né? De cima é Tigres, Eufrates assim. E a Bagdá fica realmente onde esses rios grandes encontram no meio, lá embaixo que é Ur. Então, uma terra rica, fértil, grande cultura, grande comércio, mas como Tera perdeu seu filho Arã, ele sai, vamos para Canaã. Eu não sei onde ele se ouviu, a Bíblia não fala, mas fala que ele sai do Ur para chegar, para imigrar para a terra de Canaã. Aí ele leva seu filho Abraão e também sua nora aqui, Sara. E Naor, outro filho, não quis ir. Não fala nada. Ele ficou só pega Abraão e sua nora e também seu neto, que é Ló, filho de Arã, que morreu antes do que ele. Então ele pega essa família, ele se migra para onde? Terra de Canaã. Só que ele sai toda essa trajetória de Mesopotâmia. Ele, entre Tigres e Eufrates, ele vai, fica lá no norte, ele estabelece numa cidade que chama, pela coincidência, se chama Arã, o nome do seu filho. Eu não sei por que ele ficou lá. Ele não vai mais. Ele morre lá. Cidade Arã, que é mesmo Xará do seu filho. Ele fica lá. E assim que ele morre, na Arã, também é grande cidade comercial norte, quase igual ao Ur. Então, como este homem é pai de Abraão, Tera, que tinha a visão que ele passava grandes comércios, cidade. Mas muitas culturas, muitas idolatrias, vivia de idolatria. E assim, Abraão, quando seu pai morre, ele ouve chamado de Deus. Esse é o de história. Entendeu, irmãos? Eu fiz toda essa introdução só para chegar ao primeiro versículo. Tá? Então, plano histórico é isso. Então, seu pai, que ele queria ir antes para Canaã, terra de Canaã, mas ele não entra, ele para numa cidade quase norte, né? Final de Mesopotâmia, aí que ele se falece, né? Ele morre. Assim que ele morreu, na cidade de Arã, que é o mesmo nome do seu filho que morreu, e Abraão ouve essa palavra. Irmãos, hoje essa palavra é muito importante. Algumas vezes a gente vai compartilhar e estudar sobre a vida de Abraão, porque tem muitas coisas para aprender. Hoje nós queremos aprender do Abraão, o que sobre? Todo mundo junto. Abraão, 2 pontos. Já? Uma base inabalável. Isso que a gente quer aprender. Você tem que viver uma vida, você tem que construir sua vida sobre uma base. Nossas bases são muito instáveis. Qualquer ventania, qualquer enfermidade, qualquer dificuldade destrói a sua vida. Você não pode falar, um homem de idade falando que eu não posso fazer isso porque eu estou doente. Você não sabe que o homem fica doente? Não sabe? Se você anda um carro de 100 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, você tem que consertar, até motor funde. Você não sabe que seu coração vai entupir? Você não sabe que seu intestino é cheio de nódulos? Não sabe?
Você não sabe que seu estômago está desgastado com um monte de líquido, de suco ácido? Não sabe? Você não sabe que seu cérebro tem cheio de assim, neurônio, esses nervos ramificados que se tiver de quando estoura? Jovens, fica sabendo, vai estourar. Tá? Você não fala que, estou difícil porque essa economia tá difícil. Eu não sabia. Palavra próprio, economia. Essa palavra economia vem do oikonomos, que realmente você tem que saber quando apostar, quando retirar. Essa é a economia. A palavra já disse tudo. Então, irmãos, a gente tem que estabelecer base inabalável. E a gente tem que ver que realmente sua base, como que está? Você colocou concretos, pedras, tudo, mas ainda não está concretizado, você quer subir o quê? Você vai afundar a sua vida. Vai afundar a sua vida. Agora que eu vou erguer, vai afundar tudo a sua vida. Não concretizou. Sua base tem que ser base inabalável. Se a base que não aguenta o prédio, você quer consertar o quê? Isso aconteceu na nossa vida. Então, hoje essa aprendizagem com Abraão é muito importante. Justamente a gente vai aprender sobre base inabalável na nossa vida. Com essa base que a gente vai construir a educação dos filhos, vida conjugal, família, negócio. Essa base. Qual é a sua base? Geralmente nossa base é o quê? Emoção. Geralmente nossa base é o quê? Orelhudo. Ouviu demais. Cuidado, pessoal. Às vezes, nossa base é totalmente vulnerável e instável. Aí que adianta o que você vai construir? Então, hoje a gente vai mergulhar para aprender junto com Abraão, nada mais. Primeiro ponto que é base inabalável. Então eu expliquei toda a situação que ele estava. Então, o que ele tinha? Ele tinha riqueza da cultura e ele deve ter ganhado muito dinheiro por seu pai, que realmente escolhia cidades certas. Tudo isso. Então, e também bom tempo ele assentou na cidade de Arã. E aí que seu pai morreu e chegou a sua vez, porque não veio outro irmão. Então, todas essas heranças caem para quê? E ele, e seu sobrinho, Ló. Mas ele vai dividir, mas todas as coisas dele. Dá para entender? Então chegou a oportunidade. Com essa oportunidade, que é o primeiro versículo. Todo mundo junto? Ora disse o Senhor Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai das casas de teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. Amém? Aqui sai tríplice renúncia. Como que chama? Tríplice renúncia. Quais são três saídas? Primeiro, sai da... que é sua terra? Sua terra, onde você nasceu, onde você cresceu, onde você viveu. Não é isso? Você tem que sair. Sai da tua parentela. Quem é parentela? Parente de mesmo sobrenome que seus pais, não é isso? Sobrenome diferente de pai da sua mãe, não é isso? Mas toda essa parentela. Você tem que sair da parentela. Você tem que sair da casa de seu pai. O que é isso? Onde você nasceu. Onde você foi educado, nutrido. Onde você cresceu. Onde você ganha alguma coisa para lutar, aquela época muito importante, a herança. Até hoje também, né? Mas mesmo não ter herança, a gente luta. Mas antigamente, sem herança você não sai em nenhum lugar, porque todo mundo vivia de tipo lavoura, agricultura, o gado, nômades. Então, sem herança, você vive de escravo mesmo. Então, sai essa tríplice renúncia.
Por quê? Porque Deus mandou sair. Agora entendeu, né? Por quê? Cheio de idolatria essa família. Essa família tinha um monte de idolatria. Vendia ídolos, comprava ídolos. Nossa vida tem cheio de ídolos. Muitos de ídolos no nosso redor. Dinheiro é muito mais poderoso que Deus. Às vezes filho é ídolo. Marido é esposa. Até animais sem estimação é ídolo. Até seu hobby é ídolo. Até seu trabalho é ídolo. Ídolo que não falta no cedo. Mas tem que ter discernimento. Ídolo. Eu vou quebrar pacto, né? Me perdoe, pacto. Porque acho que Deus está falando comigo. Porque eu dei essa palavra quem fazia discipulado ontem. Só essa pessoa eu dei, mas vamos passar para eles também, tá bom? Paz, posso? Gêmeas, pode, Carol? Posso? Não dá para eles? Hã? Dá ou não dá? Dá para sua mãe, Odete ou não? Pode dar? Porque eu dei uma palavra preciosa. Porque estava cheio de ídolos. Quem tem Bíblia, abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 58, versículo. Vocês têm que lembrar, versículo 13 e 14. Na verdade, eu falei para eles, só para eles. Eu não queria falar no domingo, porque essa palavra é muito forte. Mas eu estou dando, né? Porque acho que a Ana está aqui, por isso. Né? Essa é benção. A Ana emagreceu, parabéns. Vamos lá. Todo mundo junto. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamarás ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrareis, não seguir teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade. Palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque boca do Senhor. Amém. Deus falando, você tem que honrar o dia do Senhor. Não faz o dia do Senhor do jeito que você quer. Se você realmente deleitar com esse dia do Senhor, eu farei a sua vida sempre deleitados. Honra o dia do Senhor, eu te levantarei seus pés, cavalgar altas terras. É grande honra. Darei toda a herança que prometi para o Jacó. Esse Jacó que originou Israel. Agora entendeu? Porque judeus ficam loucos da vida para respeitar desde sexta-feira à noite, fazer isso. Tem gente boa, tem gente ruim, não é assim? Mas eles, todo mundo faz isso. E nós? E nós, pessoal? Hã? Por que não fazemos? Como eles não? Eu faço. Eu faço muito mais do que eles. Eu cultuo. Filha, você tem que fazer. Você não está aqui? Sim, eu faço como a minha fé. Aleluia. Você faz. Amém. Sempre seja assim. Amém, pessoal? Amém. Por que não? Eu não perco de judeu de jeito nenhum para adorar a Deus. Amém. Pode trazer rabino, pode trazer. Vamos fazer jejum diante de Deus. E nunca perco.
É isso. Nós temos ressurreição. Eles não têm. Eles só têm morte. Por que vai viver? Quem que vai vencer? Cristão. Amém? Amém. Dá licença. Mas eu acho que o senhor entendeu, né, pastor? O que eu quis. Claro que entendi, filha. Mas você tem que falar. A gente vai ganhar, tá? Amém. Todo mundo vai ganhar. Amém. Claro que eu entendo, filha. Ponta a ponta você, gente boa. Ela veio já ontem, servindo para esse almoço. Você não imagina. Com a Thelma, eu vi como elas trabalhavam. Tem cheio de problema, mas nenhuma coisa impediu de servir. Amém? Claro que Deus conhece ainda mais seu coração. Vamos lá. Então, entendeu, né? A pessoa não brinca com o dia do Senhor. Não brinca. De jeito nenhum. Amém? Tá bom, agora voltando. Primeiro versículo. Tríplice renúncia. Hoje eu não tenho muito tempo não, tá? Eu estou esperando o almoço hoje. Tá? Vamos lá, está caprichado. Tríplice renúncia. Vamos lá, pessoal, eu quero que vocês, porque esse texto a gente conhece demais, então eu quero que vocês se encravem isso, né? Certo? Na sua vida. Vamos lá? Primeiro o quê? Qual é o renúncio? Eu tenho que sair da minha terra. Minha terra é o quê? Meu comfort zone. Onde eu... E eu tenho que sair da parentela. Aqui entrarei até amigos. Sempre aquela panela. Eu não vou mais. Tá? Melhorou um pouco, melhorou sua vida, vou para aquela panela de novo. Geralmente homens fazem isso. Né? Eu sou homem, eu posso falar, porque eu sou homem. O homem fala assim, quando está humilhado, negócio não deu certo. Eu não vou encontrar mais meus amigos. Esses caras são picaretas. Esses caras não ajudam nada. Eu sempre ajudava, eu não vou falar. Aí um pouco melhora. Ele está onde? Na mesma panela. Eu estou aqui. Sai dessa. Sai da casa do seu pai. Quem que queria sair das casas do seu pai? Mas tem que sair. Se ela tem idolatria, tem que sair, pessoal. Quer morrer? Então ela estava cheia de idolatria. Casa de terra. Era descendente sim, mas era cheia de idolatria. Aí Deus chamou Abraão. E ele ouviu. Mas não é incrível que ele viveu numa família, numa cidade que é cheia de idolatria. Mas como ele ouviu, mas sempre assim. Deus sempre fala assim, eu lamento, eu realmente arrependo de ter criado esse homem, essa criatura, eu vou acabar com um dilúvio, mas sempre mais Noé achou graça diante de Deus. Sempre tem esse homem. Esse é Abraão. Ele conseguiu ouvir chamado de Deus. Irmãos, se você está difícil, você tem que tomar decisão, você tem que ouvir o que Deus está falando comigo. Através dessa adoração, através da palavra, pregação, através do nosso louvor, através da oração, através da leitura, amém? Através da meditação, palavra, tudo isso você tem que ouvir o chamado de Deus. Só que esse chamado de Deus é assim, sai, joga fora. Quando a gente chega na igreja, a gente quer fazer alguma coisa. Não, primeiro a gente tem que limpar. Primeiro esvaziar para preencher. Não é assim? Você tem que ver. Você quer colocar uma água, uma garrafa, você tem que ver o que tinha lá. Tinha gasolina? Não dá. Mesmo que limpando, difícil. Não é assim? Pelo menos tem refrigerante, suco, dá para usar. É, não é? Mas quando tinha óleo assim, garrafa de óleo, muito difícil a gente usar a garrafa de água depois. É muito difícil. Então a gente tem que limpar bem aquela garrafa, porque limpou para preencher com a água. Aí você colocar na geladeira, você pode beber. Não é assim? Primeiro você tem que esvaziar. Então, a Bíblia ensina assim. Pessoal, Deus decidiu. Imagina, Deus não decide, né? Ele é, mas Deus decidiu já nos abençoar. Então, por que a gente não recebe bênção? Porque nossa garrafa está cheirando esquisito.
Se entra, cheira coisa horrível. Então a gente tem que ser limpo. Aí que Deus fala, sai dessa. Sai da sua terra, conforto Jonah, sai da sua parentela, que você vive e convive com aquelas pessoas. Aquelas pessoas são tementes a Deus, então pode ficar. Mas não teme. Se você vai na igreja, eles tiram sarro de você. Olha onde você está, onde você se meteu. Vê. Tem que tomar cuidado. E sair do seu pai. Sim, caso do meu pai. Pai, a gente tem que respeitar. Os filhos, honra seus pais. Não está escrito? Honra. Mas, se idolatria, aquela casa não pode ficar. Aí que ele saiu. Agora tem que ir aonde? Aonde? A terra que te... Bíblia portuguesa traduziu certamente. Nossa, eu gosto dessa tradução. Dessa tradução. Porque eu vi o original, estava escrito assim. Haaretz Ashar Areka. Realmente, the land which I will show you. A terra que te mostrarei. Pé da letra. Tradução boa. Olha aqui, ó. Vai para onde? A terra. Tem artigo definido. Não é artigo definido? Cadê o professor de português aqui? Então, não é artigo. Não é qualquer terra, então. A terra, definida essa terra. A terra que te mostra, é futuro. Só que não é qualquer terra que Deus vai mostrar. A terra. Certo? Eu vou então. Se ele renuncia 3 coisas, quantas coisas Deus vai abençoar? Versículo 2, 3. Vamos lá. Vamos contar quantas bênçãos. Primeiro, te farei uma grande nação. Já começou. Aquela época a pessoa é patriarca, é família, é um tribo, não é assim? Mas Deus diz, te fará uma grande nação. Uma tremenda bênção. Já imaginou? Uma nação. Tem uma. Faz conta que sua família tem 50 milhões. Uma nação. Ninguém mexe com ter uma. Grande nação. Primeiro, grande nação. Segundo, te abençoe. Mas Deus fala, eu te abençoarei. Mas Deus, eu não fiz nada. Te abençoo. Deus não fez. Te abençoe. Te abençoe. Aqui, incondicional. Te abençoarei. Tem alguma coisa objetiva aí? Tem algum objetivo? Condicional. Te abençoarei. Acabou. Que bênção é essa? Terceiro. A gente quer ficar um nome famoso. Engrandecer o nome. Todo mundo vai conhecer, reconhecer seu nome. Até provérbio português fala assim: se fala mal ou fala bem, fala de mim. Não é assim? Aqui não, aqui só fala bem. Quarto, setuma. Sabe o que é isso? Setuma bênção. Você é bênção. Se você faz alguma coisa, sabe o quê? Fruto de bênção. Se você vai a algum lugar, a pessoa vai recebendo o quê? Oh, bênção está chegando. Você entra uma empresa que está com um problema, você entra o quê? Lá, vai ser abençoado, porque você pensa. Você viu? Para você não receber bênção aqui, você tem que fazer assim. Mesmo assim, você é bênção. Você toma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoam. Já imaginou? Faz conta que, pessoal, Deus fala assim, Deus falou para todo mundo, se alguém abençoar Flor, eu vou abençoar vocês muito. Quem que não vai abençoar ele? Você não? Eu vou falar assim, se a pessoa dá R$100 para Flor, eu vou dar R$1.000. Você vai dar ou não vai dar? Acho que não vai dar, porque sabe que eu não tenho todo esse dinheiro. Mas se realmente eu dou, daria ou não daria?
Você não quer dar? Eu não quero dar. Eu não ganho dinheiro assim. Então por que você investe no bolsa de valor? Pessoal, não é assim? Aqui Deus disse: abençoarei os que te abençoarão. Quem que não vai abençoar Abraão? Depois o quê? Amaldiçoarei te. Falou, não se preocupe. Se alguém amaldiçoar você, te tratar mal, você não precisa preocupar. Por quê? Deus que vai resolver. Já imaginou? Eu fiz maldade para ela, mas eu vou receber de Deus e isso eu não vou fazer. Não é assim? A mesma coisa. Faz conta que você fez alguma coisa errada, né? Cadê nosso bebê? Laura está aí. Você errou, então você tem que receber. Como você judiou Laura tem direito de bater sua cara, né? Então, tá bom, Laura pode bater, não é assim? Mas a regra é assim. Mas em vez de Laura bater, o papai vai bater. Mão pesada. Pessoal amaldiçoou você, ele quer ser amaldiçoado de você, não de Deus. Mas diz que o quê? Deus vai amaldiçoar se alguém te tratou mal. Que mais? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você deixou sua terra, você deixou sua parentela, você deixou a casa de seu pai, mas toda a família da terra será abençoada por sua causa. Olha quanta bênção vai receber. A gente renuncia a isso, Ele nos abençoa, faz uma grande nação, Ele abençoa incondicionalmente, Ele levanta e engrandece meu nome, Ele chama de ser uma bênção mesmo. Se alguém abençoa, todo mundo será abençoado. Se alguém amaldiçoa, ele vai ser amaldiçoado. Toda a família, face da terra, vai ser abençoada por mim. 7 grandes bênçãos. Amém. Aleluia. Amém. Agora vai largar ou não vai largar? Mas não dá esse. Aí não dá. Tem que largar. Amém. Aí como que, quando você ouve chamado de Deus, quando você obedece, vou obedecer. Aí isso se liga pela ação. Olha o versículo 4. Todo mundo junto. Versículo 4. Partiu! Você viu? Ele saiu. Todo mundo junto. Partiu, pois, Abraão com lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Quantos anos? 75. Sou Neide mesmo. Neide, quase sua idade. Tá bom. Não, você vai viver até 120, ainda está longe. Porque lá está 120, tá? Essa igreja é boa, né? Poxa, pode participar. Tá bom. E ele saiu com 75 anos de idade. Porque com 75 anos de idade ele já tinha família, seu negócio, tudo estabelecido. Mas ele saiu, partiu, pois Abraão com lhe ordenara o Senhor, de acordo com a ordem do Senhor. Ele saiu. E quando saiu, ele tinha 75 anos de idade. Sua esposa tinha 65 anos de idade. Tá? Depois eu ensino. O outro lado está escrito. Diferença de 10 anos de idade. Tá? Eles saíram. Versículo 5. Vamos lá? Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e em Harã partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram à terra de Canaã. Ele foi. Certo? Terra de Canaã. Vamos lá? Versículo 6.
Atravessou Abraão terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus que moravam lá, mas eles chegavam. Não era terra vazia, não. Tinha moradores, habitantes, mas ele chegou até Siquém. Quando ele chegou a Siquém, o que aconteceu? 7. Todo mundo junto? Apareceu Senhor, aleluia, Abraão, e lhe disse: darei. Aleluia. Esse é um homem abençoado. Ele ouve essa confirmação. Eu darei essa terra à sua descendência. Então ele faz lá alta, ele adora. Primeira coisa que ele faz, adora. Quando você compra a casa, o que você vai fazer quando entrar? Você vai adorar. Amém? Fazer só happy hour, não. Chama pastor. Vamos fazer agradecimento, culto de gratidão. Você abriu um negócio, a gente vai fazer o quê? O Flor aprende rápido. Tá? Quando o Flor conhecer um rapaz, vai trazer para quê? Com o pastor. Amém. Aí fala assim, isso mesmo. Amém. É exatamente. Senão eu falo assim, sai daí. Aí, ele edificou, Abraão, grande altar. Não é uma bênção? Mas aqui, olha, presta atenção. Deus apareceu ou não apareceu? Apareceu. O que Deus disse? Olha aqui, ó, leia. O que ele darei? Então essa terra de Siquém não é aquela terra a terra que te mostrei. Não é essa terra? É, não é? Porque Deus aprendeu a dizer, essa é sua descendência. Então o que ele tem que falar? Aleluia, amém. Eu cheguei à terra que Deus me mostrou, eu estou aqui. É, não é? Versículo 8. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou sua tenda. Betel, ocidente, e aí, a oriente, ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome. Muito bem, ele mudou para outro lugar, Betel, entre Betel e aí, mas tudo bem, a terra aí, ainda. Lá que ele edificou altar de novo, como se fosse, levantou uma igreja de novo lá. E adorou a Deus, invocou o nome de Deus. Esse é sinal do homem. Versículo 9, que é o último versículo de hoje. Vamos lá? Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. O que é isso? Para sul, e mais para sul. Aí, domingo que vem, vai aprender que ele já chegou no Egito. Então, ele passou a terra que Deus mostrou. O que significa isso? Se você não tem espiritualidade, mesmo que Deus te entregue a bênção, você não reconhece. Você não sabe. Aqui tem sofrimento. Aqui tem o quê? Você está morrendo de fome. Você está morrendo de fome. Seus filhos estão morrendo de fome. Aí eu entreguei um peixe, né? Um dourado, ou um peixe, né? Bacalhau. Entreguei um dourado. Ai, tem muita espinha. Como que eu vou comer? Não é uma bênção? Que é isso? Tira a escama, cozinha, separa. Qual é o problema? Estou morrendo de fome, não tenho o que comer. Aí eu dei uma bandeja de aquela posta de bacalhau. É salgado. Eu tenho muita hipertensão. Pastor, o que eu morra? Pelo amor de Deus. Colocando lá no leite, colocando na água. Tira essa salga, tudo. Qual é o problema? A pessoa não sabe, mesmo que vendo, pessoa, você está rindo, né? Mas muitas vezes Deus já entregou a bênção, mas você só murmurando. Deus não apareceu para Abraão? Apareceu ou não apareceu? Ele disse ou não disse? Ele confirmou ou não confirmou? Essa terra é para a sua descendência. Não é aquela terra?
Ele faz toda a palhaçada, depois volta de novo. Aí ele abre os olhos. Mas isso você não precisa aprender, tá? Porque ele já pagou. Terminando aqui, palavra de Deus. A gente tem que abrir os olhos. Mesmo que a situação está difícil, você tem que ver que como Deus está ajudando. Mesmo a situação, tudo deu errado. Você pode desculpar aquela pessoa, essa pessoa, mas com esse problema você pode consolidar. Com isso você ainda pode ver, analisar a sua vida. Aí que você tira a espuma, aí que você vê totalmente transparente, mesmo cristalino mesmo. Salmo 121, versículo 1 e 2. Como o salmista disse, todo mundo junto, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez céu e a... Amém. Tão difícil que ele olhava os montes. Ele mesmo gritava, murmurava. De onde vem meu socorro? Aí lembrou. Meu socorro. Ele estava olhando o monte. Lembrou. Quem que criou o monte? Quem que criou o monte? Quem que criou essa terra? Quem que criou o céu? Meu socorro vem do Senhor. Amém. Então a gente tem que viver com uma base, uma vida, né? Na nossa vida tem que ter base inabalável. Primeiro, o que é base inabalável? Sempre, mesmo que cheio de idolatria, como a nossa era, cheio de problema, a gente tem que dar ouvido inclinado à voz de Deus. Sua palavra. O que a palavra está falando? Tem vontade de chorar? Então, chora para Deus. Está buscando informações? Leia a palavra. Precisa de aconselhamento a alguém? Procura pastor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você não me conhece? Eu atendo vocês prioritário. Abre seu coração. Você tem que ter essa sensibilidade de ouvir chamado de Deus. Por que é importante? Com esse chamado de Deus, você tem que obedecer. No momento que você obedece, sabe o que acontece? Você acaba de fazer aliança com Deus. Olha a aliança. Hoje eu trouxe 2 alianças. Está vendo a aliança? Não está enxergando? Se chama aliança. Essa aliança, quando eu casei com a minha esposa não está aqui, ainda bem. Mas não vou mentir não, tá? Aqui está escrito o nome dela. A anel dela tem que estar escrito meu nome. Se tiver outro nome, eu vou pegar. Esse nome dela está aí. É nosso casamento. Só que a gente fez uma reforma, porque eu engordei. Você não acredita. Eu já falei para a pessoa de ontem, eu era um pobre, muito necessitado, raquítico. Eduardo, eu pesava 54 quilos. Com essa altura, já. Eu era deficiente físico mesmo. 54 quilos. Com essa altura. Cadê a irmã Clara? Cadê? Você é meu testemunho. A gente tirou foto junto. Acho que Clara naquela época, acho que 8 quilos, eu acho. Não sei. Aí, a gente era assim. Minha esposa, eu vou revelar, ainda bem que ela não está. Ela era 56 quilos. Ela pesava mais do que eu. Você acredita? Assim que eu casei, cada ano eu engordei 1 quilo. Então imagina, casamos já 30 e pouco. Quantos quilos? Tá? Aí a gente precisa fazer reforma dessa aliança, porque não cabia mais. Então a gente, já que assim, vamos fazer um ouro rosé. Tá bonito?
E a gente fez 25 anos. Boda de prata, mas não tinha dinheiro. Era tempo muito difícil. Eu jurei para ela, quando tiver dinheiro, eu compro uma aliança para lembrar. Mas a gente não fez nada. Passou tempo. Já é ano retrasado. Eu comprei esse anel para celebrar boda de ouro que já passou mais 5, 6 anos atrás. Graças a irmãos muçulmanos. Porque era a época de Hamada. Como é isso, Hamada? Porque lá eles entram tudo de jejum, não compram. Aí tudo era 50% de desconto. Quer comprar uma joia no mundo árabe? Compra na época de Hamada. Ninguém compra. Só turista compra. Eu não tinha dinheiro. Então eu passei uma loja de mundo árabe. Tinha esse anel, eu gostei. Eu falei assim, eu não posso prometer, mas na boda, se eu tiver dinheiro, eu gostaria de comprar esse anéis para mim, para minha esposa. Você pode guardar? Aí ela me olhou, pode, porque ninguém vai comprar mesmo. Mas se alguém compra, não dá, né? Tem um turista. Mas ela geralmente não compra, porque tem época, né? Tempo. Aí eu fui na Coreia, eu trabalhei muito, e assim eu ganhei algumas bonificações. Eu juntei tudo, na volta eu comprei. Aí eu coloquei no dedo da minha esposa, dizendo, essa promessa era 6, 7 anos atrás. O que estou falando, pessoal? Até a gente, quando colocar aliança, não é um compromisso. É ou não é? Mas imagina se a gente tem aliança com Deus. Oh, não é maior. Ele sempre cumpre essa aliança. Ele cumpre. Então, irmãos, mesmo que é sua terra, mesmo que seu costume, mesmo que é sua família, mesmo que você ama seus parentes, mas está atrapalhando sua vida cristã diante de Deus, a gente tem que sair. É, não é? Ouça quem tem um ouvido. Ai, Deus nos abençoe. Sétima bênção, com a base inabalável. Oremos.